sobre a prematuridade. A prematuridade é o nascimento antes do tempo que a natureza previu para uma gravidez se completar. Em termos leigos, a gente fala que a gestação tem 9 meses, mas para nós médicos é mais fácil falar em semanas. E uma gravidez normalmente tem 40 semanas. Toda vez que a gravidez é interrompida ou se interrompe por motivos naturais antes de 37 semanas, nós falamos que o bebê é prematuro. Ele pode ser um pouco prematuro, que é o que chamamos de prematuro tardio, quando ele nasce entre 34 e 37 semanas. Ele pode ser moderadamente prematuro, quando ele nasce com 32 ou 33 semanas de gestação. Ele pode ser bastante prematuro, entre 28 e 32 semanas de gestação, ou um prematuro extremo, abaixo de 28 semanas. Quanto mais cedo a gestação é interrompida, maiores são os desafios dessas crianças e dessas famílias para sobreviverem e sobreviverem com saúde. A incidência de prematuridade ela é alta no mundo. O Brasil é o 10º país do mundo em número de prematuros e nós temos aproximadamente 350 mil crianças que nascem antes de 37 semanas a cada ano nascendo no Brasil. Desses, por volta de 30 mil a 35 mil são bastante prematuros, menos do que 32 semanas, ou seja, eles são um desafio para a medicina, para a sociedade, não é? E para os sistemas que cuidam dessas crianças. A incidência de prematuridade no Brasil, ela tem duas vertentes principais. Uma é o prematuro tardio, muito associado ao parto cesárea, não é? E ao parto cesárea fora de trabalho de parto, sem uma indicação expressiva desse parto. Então, este é um problema nacional, um problema que está sendo cuidado pela Sociedade de Obstetrícia, um problema que está sendo cuidado pelos sistemas de saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Agência de Saúde Suplementar, tentando regularizar, não é? E conscientizar os casais e a população de maneira geral que o melhor parto é o parto vaginal em geral e que entrar em trabalho de parto na idade gestacional apropriada é o melhor para a criança e para a família. Então, o parto entre 34 e 37 semanas, que é o grande contingente de prematuros, ele tem muito a ver com doenças maternas, mas também tem muito a ver com as cesáreas eletivas. Por outro lado, o parto abaixo de 34 semanas, invariavelmente, tem a ver com problemas, sejam clínicos da mãe, problemas de doença das mães, problemas da própria gestação ou problemas, alterações nos próprios recém-nascidos. De qualquer maneira, não é? Como eu falei antes, quanto mais cedo a gestação é interrompida, maiores vão ser os desafios. O que não significa, e acho que vale a pena citar, que crianças nascidas de parto cesárea, fora do trabalho de parto, antes de 37 semanas, podem até nascer com peso bom, mas essas crianças podem ter mais dificuldades respiratórias, podem ter mais problema de amarelo, de icterícia no corpo, tem mais dificuldade para mamar, e em vez de ficarem 2 dias na maternidade, como é o habitual em crianças de termo, acabam ficando 10 a 15 dias internadas. Ou seja, para todo mundo que nos ouve, o melhor parto é o parto vaginal, no termo, quando isso é possível. Várias vezes, há situações clínicas maternas, os problemas que ocorrem durante a gravidez ou as situações dos bebês não permitem
que essa gestação, então, vá até o termo. E nesses casos, as crianças nascidas antes do tempo, em especial aquelas que nascem antes dos 7 meses, né, ou 32 semanas, são crianças que têm que percorrer um longo caminho até terem a alta hospitalar e poderem estar com suas famílias. O que os pais de um bebê prematuro e as famílias, os avós, enfim, os tios, as madrinhas, os padrinhos, eles vão ter que lidar, o que eles vão ter que enfrentar? Então, um bebê prematuro, ele é muito frágil, ele é pequeno e ele é mais do que pequeno, ele é imaturo. Os órgãos dele, os vários órgãos e sistemas, eles não estão preparados para viver fora do útero. E nós vamos ter que ajudá-los nas unidades de terapia intensiva a passar essa fase, ajudar esses órgãos a amadurecer para que eles possam sobreviver de maneira autônoma. Então, um dos grandes desafios é a questão respiratória. Esses bebês nascem com pulmões que o ar não entra bem, não é? Ao não entrar bem, esses bebês têm que fazer muito esforço respiratório, e ao fazer muito esforço respiratório, eles ficam muito cansados e podem ter estafa. Então, é extremamente frequente a gente precisar de ajuda para esses bebês respirarem. Essa ajuda pode se dar por meio de modos menos invasivos, como dispositivos que a gente coloca no nariz do bebê, ou pode precisar de ventilação mecânica invasiva através de cânulas traqueais. Esses bebês permanecem dias, semanas, às vezes, em suporte respiratório, em que a gente vai gradativamente ajudando o pulmão a amadurecer com substâncias como o surfactante pulmonar, e que nós vamos, com esse pulmão crescendo, diminuindo o suporte respiratório e dando tempo, né, para que ele possa respirar de maneira autônoma. Além da questão respiratória, a questão cardiovascular pode ser importante. Nem sempre o modo como o bebê recebe ou tem a circulação intraútero depois que ele nasce, se ele é prematuro, a transição para o modo de circulação adulta é imediata. Então ele pode permanecer com um modelo de circulação que é mais apropriado para o feto do que para o bebê que já nasceu. E de novo, ele vai precisar de ajuda, algumas vezes medicação e algumas vezes inclusive de uma cirurgia para ajudá-lo a fazer essa transição. Em geral, esses procedimentos são pesados, bebê a bebê, individualizados, para que a gente possa ajudá-los nessa transição. Fora da parte respiratória e cardiovascular, como estas crianças não sugam, não é? E muitas vezes o intestino não está preparado para receber o alimento, elas vão receber a alimentação por veia, a chamada nutrição parenteral. E eles vão precisar de catéteres, ou seja, de vias de acesso seguras para receber essa alimentação. E essa alimentação parenteral, até que a gente consiga dar o leite da mamãe dele de maneira adequada, essa nutrição parenteral pode permanecer 10, 15, 20 dias. Lógico que uma criança que está com ajuda para respirar, com catéter na veia para receber alimentação, que precisa de vários medicamentos, eventualmente de procedimentos cirúrgicos, e está num ambiente hospitalar, ela é mais propensa à infecção. O outro enorme desafio no cuidado dessas crianças, então, é cuidar para que eles não tenham a infecção ou que quando eles tenham a gente identifique e trate prontamente. Toda a qualidade no cuidado das unidades de terapia intensiva neonatal está voltado para evitar que esses bebês adquiram uma infecção. Então, quando
a gente vai visitar uma UTI, uma maternidade, para ver se quer que o nosso bebê nasça lá, antes de ver se ela é bonita, se os quartos são bons, vale a pena sempre ver na UTI os critérios de qualidade, quanto de enfermagem tem para cada bebê, como são os dispositivos, se eles são descartáveis e quais são os cuidados feitos em relação ao controle de infecção, porque isso no Brasil determina a vida e a morte desses bebês. A maior parte dos nossos prematuros nas unidades de terapia intensiva ainda morre por processos infecciosos. E é esse o grande esforço de toda a comunidade de pessoas que trabalham com essas crianças, que são os neonatologistas, no sentido de diminuir a infecção, melhorar a qualidade e proporcionar, não é, tempo para que essas crianças façam a transição, não é, mais delicada no organismo imaturo da vida intrauterina para a vida extrauterina. Óbvio que toda esse processo de transição, que a medicina, o avanço da medicina tem conseguido ajudar fortemente essas crianças, passa por questões ligadas ao sistema nervoso central. Ou seja, tudo que a gente faz e tudo que essas crianças passam pode ter repercussões em termos de sistema nervoso central, com o desenvolvimento da substância cinzenta e da substância branca, que vão compor, né, os elementos básicos para que essa criança se desenvolva normalmente, se desenvolva, aprenda, né, e tenha todo um crescimento saudável. É preciso dizer que muitas famílias elas se desesperam com as alterações neurológicas que essas crianças com frequência desenvolvem. No entanto, né, o sistema nervoso central, nessa fase inicial, tem uma enorme plasticidade, ou seja, áreas de lesão podem ser substituídas por outras áreas, na sua função e na execução de várias tarefas, inclusive do aprendizado. Então, eu gostaria de frisar e ressaltar que há muito desespero no dia a dia das famílias que estão vendo os avanços e os retrocessos de cada bebezinho que está internado na UTI neonatal. Mas, não é, estas crianças têm uma capacidade de luta, não é, de crescimento, de utilização de novas áreas no seu corpo e no seu cérebro que são impressionantes. O que não pode é dizer, não, a minha criança só foi uma prematura, ela é normal e tudo vai ser bem daqui para frente. O que a gente tem é que abrir os olhos. Ela tem uma determinada chance de ter uma dificuldade, vamos trabalhar para que essa dificuldade seja superada. O processo de fisioterapia, fonoaudiologia, reabilitação, iniciado muito precoce, faz um enorme ganho na vida dessas crianças. Ou seja, para as famílias que estão com esse processo de ter um prematuro, para as famílias que estão com medo pelas questões de gestações anteriores, de ter um prematuro, a mensagem é extremamente positiva. A chance de sobrevida hoje em crianças maiores que 26 semanas no Brasil é por volta de 80%. Nas maternidades privadas, fora do sistema público, nas maternidades de excelência, essas chances chegam a 90%, 95%, e nas unidades universitárias públicas brasileiras, essas chances são tão altas quanto no sistema privado. No entanto, não é? É preciso ver que essas crianças vão passar por vários problemas, vão passar por vários desafios. Elas andam, como a gente brinca quando fala com os pais, 2 passos para frente, 1 para trás. É preciso se animar nos 2 passos para frente e ter forças para aguentar o passo para trás, porque elas de novo vão para frente. E é preciso não esquecer
que elas, mesmo tendo algum problema na saída, a chance de recuperação com a ajuda dos múltiplos profissionais disponíveis hoje no sistema de saúde é enorme.